Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nesta aula vamos tratar sobre o tema Cabe ao Empregador. Esse tema, abordado dentro da diretriz TST-NR, vai tratar sobre as obrigações, as responsabilidades do empregador junto ao trabalhador e aos serviços a serem executados. No item A, diz o seguinte: garantir a implementação das medidas de proteção estabelecidas nesta norma. Então, a implementação sobre as medidas de proteção que são estabelecidas dentro desta norma fica por responsabilidade do empregador a garantir que elas sejam realizadas. Então, o empregador ele tem essa responsabilidade de ter a certeza que nas execuções das tarefas aonde é necessária a aplicação desta NR, que ele garanta que a implementação dessas medidas de proteção estejam sendo aplicadas. No item B, ele deve assegurar a realização da análise de risco, AR, quando aplicável à emissão de permissão de trabalho, PT. O que é AR? O que é uma análise de risco, né? É uma elaboração, um levantamento sobre os riscos à vida e à segurança dos trabalhadores e de terceiros que tem no local da execução daquela atividade. E o PT, o plano de trabalho, é um planejamento antecipado daquela realização, é um planejamento prévio, vai ser um levantamento onde o responsável, o profissional responsável pelaquela atuação, pelaquela equipe, vai estar se dirigindo ao local de trabalho, ao local daquela atividade, para poder estar fazendo esse levantamento, para poder estar realizando esse PT. E o empregador ele tem a responsabilidade de assegurar que essas análises de risco e, quando aplicável, esses planos de trabalho estejam sendo realizados. Ele tem essa responsabilidade, essa obrigatoriedade de assegurar que isso esteja sendo feito. No item C, descreve que o empregador tem a obrigação de desenvolver procedimentos operacionais para as atividades rotineiras de trabalho em altura. Vamos colocar como exemplo o que nós vimos ali no item anterior, sobre a realização das ARs e dos PT. Então, nas atividades rotineiras, onde tem a necessidade da aplicação do PT, e em todas as atividades que temos a necessidade da aplicação da AR, da análise de risco, tendo a necessidade da aplicação dessa análise desse PT, nós vamos ter a análise de risco pré e a análise de risco no dia. Então, o empregador ele tem a responsabilidade de desenvolver um procedimento operacional no qual vai estar destinado às diretrizes na qual esses profissionais vão ter que seguir. Documentações, modelos de documentações, atualização, versão dessas documentações, na qual eles vão estar preenchendo. Formas de preencher, maneiras de executar esta AR e este PT, e formas de execução destes trabalhos onde os profissionais vão estar sendo designados para a realização. No item D, o empregador ele tem a obrigação de assegurar a realização de avaliação prévia das condições no local de trabalho em altura, pelo estudo, pelo planejamento e implementação das ações
das medidas complementares de segurança aplicáveis. Onde se encaixaria essas medidas complementares de segurança aplicáveis? Tem uma certa atividade designada ao profissional estar executando, vai ser realizado essa AR, esse levantamento, vai ser realizado o PT, onde vai se enxergar as possibilidades de um possível acidente, onde vai se enxergar os riscos desse possível acidente. Então, esse profissional que está designado a realizar esse levantamento, ele vai identificar esses problemas, esses riscos, e vai aplicar medidas de proteção, essas medidas complementares de segurança. Então isso aí vai depender da atividade na qual vai estar sendo executado. Então ele vai designar quais tipos de EPI, quais tipos de EPC devem ser executados, que tipo de ação, de serviço deve ser tomado antes de realizar a determinada atividade na qual foi designada pelo empregador. Então, isso aí também é uma responsabilidade do empregador. Qual que é a responsabilidade em si do empregador em cima dessa demanda? É assegurar que essa avaliação prévia dessas condições aí no local de trabalho em altura realmente esteja sendo executada pelos profissionais e os responsáveis designados. Que realmente isso esteja sendo desenvolvido por esses profissionais. No item E, ele tem que adotar as providências necessárias para acompanhar o cumprimento das medidas de proteção estabelecidas nesta norma pelas empresas contratadas. Aqui nós estamos falando em um caso de uma situação de o empregador ele não está sendo executando uma determinada atividade com funcionários próprios dele, mas sim por uma empresa terceirizada, uma empresa que ele contratou para execução daquela atividade. Por ser uma empresa terceirizada, não tira a responsabilidade do empregador mediante aquele trabalho. Não tira a responsabilidade dele. Ele tem que ter providências e formas de execução de trabalho, uma forma de controle, aonde ele faz que aquela empresa terceirizada, aquela empresa contratada, esteja executando todas as medidas de proteção estabelecidas nesta NR. Então, isso é uma responsabilidade do empregador. No item F, ele fala o seguinte, que ele tem que garantir aos trabalhadores informações atualizadas sobre os riscos e medidas de controle. Essas informações são passadas aos profissionais, aos trabalhadores, por meio de treinamentos. Tivemos algumas atualizações nas normas, alguma atualização no procedimento operacional que foi estabelecido pelo empregador. Então ele deve garantir que essa informação, que essa atualização chegue a todos os trabalhadores, tanto trabalhadores próprios quanto trabalhadores das empresas contratadas, das terceirizadas para esse empregador. No item G, diz que ele deve garantir que qualquer trabalho em altura só se inicie depois de adotadas as medidas de proteção definidas nesta NR. Então, nenhum trabalho em altura deve ser executado sem todas as medidas estabelecidas, as medidas de proteção estabelecidas e definidas dentro desta NR. E é uma responsabilidade do empregador garantir que isto esteja sendo aplicado na execução. No item H, especifica que o empregador ele tem obrigação de assegurar a suspensão dos trabalhos em altura quando verificar situação ou condição de risco não prevista, cuja eliminação ou neutralização imediata não seja possível. Então, dentro dos treinamentos com os profissionais que executam as atividades, os trabalhos em altura dentro dessa empresa, o empregador tem a obrigação de deixar esses profissionais cientes que em uma situação onde eles chegam para realizar a execução dessa determinada atividade, que existe uma situação, uma condição de risco não prevista na análise de risco, no plano de trabalho realizado anteriormente, e que não é possível a neutralização ou eliminação deste risco,
Então, ele tem que deixar ciente que os profissionais têm que paralisar imediatamente aquela atividade e passar para um supervisor hierárquico deles, para que possa ser feito as tratativas e essa atividade seja executada. No item I, fala que o empregador ele tem que estabelecer uma sistemática de autorização dos trabalhadores para trabalhar em altura, que seria as documentações, o plano de intervenção, a análise de intervenção, um procedimento e uma sistemática no qual vai ter os responsáveis para autorizar aquela determinada atividade. No item J, diz que ele tem que assegurar que todo o trabalho em altura seja realizado sob supervisão, cuja forma será definida pela análise de risco de acordo com as peculiaridades da atividade. Então, essa questão da supervisão é analisado quais é o processo de segurança, qual o procedimento aplicado, o procedimento elaborado pelo empregador e as diretrizes mínimas estabelecidas dentro desta NR. Então vai ser analisado quais são as peculiaridades daquela atividade e ser designado um tipo de supervisão para cada determinado tipo de atividade. Então aí desde colocar um supervisor, um encarregado e etc. Para estar acompanhando, para estar realizando a supervisão daquela atividade. No item K, o empregador tem que assegurar a organização e o arquivamento da documentação prevista na CNR. Então, todas as documentações, desde a contratação, desde os exames periódicos, dos exames de contratação desse funcionário, desde os treinamentos, as reciclagens, os cursos realizados, as documentações para realização dos trabalhos em campo, o empregador ele tem que assegurar que esses documentos estejam sendo arquivados e que em caso de necessidade tenha esses documentos em mãos para apresentar em uma determinada necessidade.